Em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. Bem, eu tinha um emprego estável e uma bela casa nova, mas meus dias eram tão vazios. Eu me sentia sozinha. Todos os dias pareciam iguais. Eu descia para trabalhar e depois eu comia no segundo andar e então voltava lá para cima para dormir. Eu não tinha um marido ou filhos e não havia amigos na minha vida. Embora eu tinha sido casado uma vez, nós ambos fomos infiéis. Eu descobri que não podia ter filhos. Eu realmente queria fazer algo de minha vida. Ele não me dava apoio, então eu tive que sair. Eu acreditava nas mentiras sobre mim, que era inútil, indesejada. Tentei lutar contra minha depressão, medicamentos e terapia, novos relacionamentos, mas nada funcionou. Eu conversava com minha irmã, mas nunca quis contar a ela os lugares sombrios que eu tinha visitado. Eu continuava ouvindo esse falatório na minha cabeça, essa voz que parecia com a minha, mas não era. Dizia, você é inútil. Ninguém quer você. Você nem sequer tem amigos. E eu pensei, eu posso ter mais de 30 anos de vida pela frente. E isso parecia uma sentença de prisão. Foi quando eu comecei a pensar em suicídio. E eu criei um plano. Fiquei aliviada ao pensar que tudo acabaria logo. Minha irmã sabia que eu estava em perigo, mas ela não sabia como ajudar. Então ela começou a ler partes do livro do Dr. Stanley, Quando o Inimigo Ataca. Eu ouvia a voz dela, mas não prestava atenção no que ela estava dizendo. O falatório na minha cabeça era tão avassalador. Um dia, minha irmã leu uma lista de declarações do livro. Eram mentiras que Satanás usa para nos enganar. Então, algo na minha mente clicou e eu gritei, o que você está dizendo? Como você sabe o que eu estou ouvindo na minha cabeça? Minha irmã me enviou o livro e eu mergulhei nas páginas. Sentia como se Jesus estivesse dizendo, Debbie, apenas me entregue seu pecado. Entregue sua dor, um detalhe de cada vez. Deus abriu meus olhos para o que estava acontecendo em minha vida e como Ele iria me resgatar. O engraçado é, nada ao meu redor mudou. Eu ainda acordo. Eu me preparo. A única coisa que mudou fui eu. Eu costumava ter tanto medo. Sentia que a depressão iria me consumir. Mas agora, eu não temo o resto da minha vida. Estou animada para que Deus me use. E posso ter apenas 30 anos. Agora minha oração é, Senhor, temos muito o que fazer juntos. Então vamos começar. A seguirem em contato, resistindo a um ataque satânico. Você alguma vez já se encontrou de repente diante de uma forte, sedutora, muito convidativa, aparentemente irresistível tentação? O que você fez? Você simplesmente se afastou? Ou você se viu debatendo consigo mesmo e tentando decidir o que fazer? Bem, o que você estava experimentando naquele momento era um ataque satânico, ou seja, um ataque de Satanás, um assalto dele contra você para prejudicá-lo, seja no seu espírito, na sua alma, seu corpo físico, nas suas posses materiais. Foi o assalto de Satanás contra você para te fazer negar seu relacionamento com Jesus Cristo e se afastar dele de alguma forma. Bem, o apóstolo Paulo nos adverte no livro de Efésios sobre essa guerra que eu e você estamos. E ele fala sobre ter que suportar as astúcias do diabo e a traição do diabo. Então quero que você abra, por favor, em Efésios capítulo 6. E quero te lembrar que nesse livro em particular, esses 3 primeiros capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo fala das nossas riquezas como crentes. O 4º, 5º e parte do 6º capítulo está falando sobre nossa caminhada cristã.
Então, nessa parte final, está falando sobre nossa guerra, que você e eu estamos em uma batalha contra um inimigo muito real e definido. E eu quero que observe, começando no verso 10, o que ele diz. Ele diz, finalmente seja forte no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Veja isso. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças do mundo dessas trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. O título dessa mensagem, hoje, é uma mensagem sobre tentação, mas quero simplesmente intitulá-la assim. O título é Resistindo a um Ataque Satânico. E quero que note uma frase, em particular nesse trecho, quando ele diz, aqui no verso 11, ele diz, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Bem, o que ele quer dizer quando ele fala das ciladas do diabo? Está nos alertando sobre isso, que Satanás tem definida uma estratégia que ele usa contra o povo de Deus. Ele tem táticas, tem estratégias, ele tem meios, o que está simplesmente dizendo é isso, que Satanás vem até nós com um plano, um bem definido plano de como ele vai nos derrubar, como vai nos destruir, como vai nos derrotar. Então, o que está dizendo aqui está nos lembrando que nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra uma força maligna, é contra Satanás e suas forças malignas, que tem uma estratégia específica para que destrua o povo de Deus. Agora, quando falamos sobre toda essa ideia de ataque satânico, o que queremos dizer sobre ataque satânico? Um ataque satânico é um deliberado e voluntário assalto de Satanás a um indivíduo a fim de destruir, ouça, para prejudicá-los ou destruí-los em seu espírito, seu corpo, seu ser físico, seus bens materiais, ou até sua vida emocional, ou tudo isso junto. Mas seus objetivos são sempre os mesmos. E é o seu propósito em nos atacar e tentar nos desalojar de alguma forma. Eis o objetivo dele. Ele quer de todas as formas possíveis nos desviar de Deus em direção a ele. Em segundo, ele quer frustrar o propósito de Deus em nossa vida, seja ele qual for. Ele quer negar a Deus a adoração e a glória que damos a Deus pela nossa entrega a Ele, nossa adoração e louvor a Ele. Em última análise, ele quer nos destruir. Esse é sempre seu objetivo final. Então, o que ele faz? Ele trama e planeja e então ele nos ataca. Ele apresenta a nós essas tentações e provações e dificuldades na vida que ele acredita que pode usar para nos derrotar em nosso relacionamento com o poderoso Deus. Agora, o que eu quero que façamos ao menos, examinar essa estratégia. Provavelmente há muitas maneiras que Satanás tentaria nos derrotar, mas há coisas muito definitivas que são claramente mostradas nas Escrituras. Agora alguém diz, bem, mas são dias diferentes do que estamos falando de 2000 anos atrás, ou 1000 anos atrás, ou até mais do que isso. São dias diferentes, é uma cultura diferente, nem sequer pensamos desse jeito. Bem, a verdade é que Satanás não mudou sua estratégia. Sua estratégia, suas armadilhas, sua habilidade astuta é a mesma. Então eu quero que olhemos uma que é muito evidente nas Escrituras, se você pensar. Podemos voltar para o terceiro capítulo de Gênesis e ver a forma com que ele operou na vida de Eva e na vida de Adão e ver a maior parte das estratégias que ele usa, mas quero que olhemos para isso a partir de várias Escrituras aqui. Agora, percebendo que a mente é de fato o órgão do pensamento e que toda tentação, em primeiro lugar, é oferecida à mente. Pense sobre isso. Pense sobre aquilo. Pense sobre como alcançaria essa necessidade ou desejo em sua vida. O que ele faz? Satanás vem até Eva e a primeira coisa que ele fez a ela é um dos aspectos de sua estratégia. Eis o primeiro aspecto da estratégia dele que eu quero que pense. E é que Satanás foca a atenção de Eva para uma coisa específica. Ele sempre foca a nossa atenção em um específico desejo ou uma específica necessidade. Então, como ela foi um desejo, ele disse a ela, sabe, você pode ser como Deus. Você pode saber a diferença entre o bem e o mal. Essa é a abordagem dele. Pense sobre isso. Você pensa em todas as árvores do jardim, todos os caminhos, todos os passeios, todos os rios e todos os lagos.
toda a beleza, todo esse ambiente absolutamente perfeito que esse Deus infinito tem o poder de criar todas essas coisas belas. Esse lugar que Deus criou não poderia ter sido melhorado. Ela tinha tudo aquilo que ele faz. Ele fez a mesma coisa a ela que fará conosco. Ele focará nossa atenção e a reduzirá ao que nós não temos, porque o diabo sabia que poderia roubar de Eva sua alegria, por tudo que de fato ela tinha, apontando, reduzindo e dizendo: mas olha o que você não tem. Olha o que está faltando em sua vida. Ele sabe exatamente como lidar conosco. Então o que ele faz? Ele aponta e reduz a um desejo, a uma necessidade particular que nós temos. A segunda parte que eu quero que note é essa, que ele determina o tempo da tentação. Satanás não irá nos tentar a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque, veja, ele sabe que todos temos fraquezas e fragilidades em nossa vida. Há momentos em que somos mais vulneráveis do que em outros momentos. Há momentos em nossa vida que estamos muito fracos. A verdade é que todos temos nossas áreas de fraqueza, seja o que for. Alguém diz: bem, eu não sei qual é a minha. Se você não sabe qual é a sua área de fraqueza, então, meu amigo, Satanás já tem pelo menos um pequeno espaço em sua vida, porque, sim, ele sabe o que é, e certamente ele sabe, você diz: bem, ele é infinito em conhecimento. Não, tudo que ele faz é observar como vivemos. Ele sabe quais são nossas áreas. Você diz: como eu vou descobrir o que é? Eis o que deve fazer. Você faz a si mesma pergunta: em que área de minha vida que eu falho continuamente? E em que área da minha vida eu tenho mais dificuldade em ser obediente a Deus? E em que área da minha vida eu tenho que voltar de novo e de novo e de novo e confessar e se arrepender do mesmo pecado? Muito provavelmente, você pode concluir essa é uma fraqueza, mas como eu faço para avaliar a minha vida? Bem, faça a si mesma a pergunta. A última vez que teve aqueles sentimentos, a última vez que caiu ou cedeu ao pecado ou à tentação e se rendeu ao diabo, pergunte a você mesmo o que eu estava pensando naquela hora, o que estava acontecendo em minha vida, quais eram as circunstâncias, o que eu estive pensando, onde eu estava, qual era a situação, o que estava acontecendo na minha vida quando vacilei, quando caí naquela vez. Você vai começar a entender os momentos, as circunstâncias, as situações em que Satanás sabe que nós somos mais vulneráveis. Precisamos avaliar a nossa vida. Se há algo que nós continuamos caindo, é mais que provável, essa é uma área que Satanás vai fazer o seu melhor para conseguir uma brecha, uma fortaleza, como ele diz, construída em nossa vida. A terceira coisa que eu quero que note é essa, e é que uma de suas estratégias é criar dúvidas em nossa mente. Se ele pode criar dúvida em sua mente sobre Deus, bem, se Deus é tão bom porque ele fez isso e aquilo, se ele pode criar dúvida na palavra de Deus, ele não tem só uma brecha, uma fortaleza, ele começa a construir uma fortaleza. Quando você começa a duvidar de qualquer parte da palavra, alguém diz: bem, eu acredito em algumas partes da Bíblia, qual parte você acredita? Bem, eu acredito nessa parte, naquela parte, não acredito em certas coisas. É interessante para mim, porque eu descobri que ninguém jamais me disse qual parte da Escritura eles não creem. Geralmente, se você continuar falando, tem algo sobre aquela parte que, pessoalmente, os aborrece. Naturalmente, é o que Satanás faria. Faz parte de sua estratégia. Então, as pessoas, o que elas fazem é dizer: bem, você sabe que isso parece certo. E eu creio que provavelmente é verdade o que fazemos. Quando começamos a duvidar de Deus em qualquer área, nós abrimos a porta para desobediência em outras áreas. Percebe? Não vai apenas ser desobediente em uma área, você persiste num ato de desobediência e continua falhando nessa área. Você vai começar a falhar por aqui. Na verdade, não conheço muitos pecados, sei que conheço algum pessoalmente, que você pode cometer de uma forma isolada sem que, acabe se refletindo em pecar de algum outro jeito. E então, o que ele faz? Ele foca a nossa atenção em um desejo de uma necessidade. Então, ele determina um momento em que ele vai apresentar essa tentação, essa prova, porque ele sabe que o momento é muito importante. Então, ele vai criar algum tipo de dúvida em nossa mente de alguma forma. Então, a quarta coisa que ele faz, ele gosta de nos colocar em debate. Agora, muitas vezes pensamos que estamos falando conosco mesmos, então Satanás... eis aí uma tentação. Você pensa: bem, você sabe, afinal, eu mereço isso, eu acho que isso me satisfaria, eu deveria dirigir um daqueles, ou morar lá, ou vestir isso, ou fazer aquilo, ou ir aqui, ou ir lá, seja o que for. Claro que não tem nada de errado com isso, então. Você começa a falar e uma coisa dentro de você diz: este não é o momento certo, não é o caminho certo, não é o propósito certo, esse não é o plano certo. Então, você fala consigo mesmo e o que acontece? Nunca você se encontrou se convencendo de algo que quando você pensou pela primeira vez,
Você sabia que estava errado para começar, nenhuma dúvida em sua mente. Quanto mais falava consigo mesmo sobre isso, você se convencia de entrar nisso. Você diz, bem, eu me convenci a fazer isso, não você não. Enquanto você estava falando, quem você acha que estava inserindo esses pensamentos negativos? Quem você acha? Ouça, você pensa, bem, estou apenas discutindo comigo mesmo? Não, isso é o que ele faz. Ele nos envolve em um debate. A melhor forma de lidar com ele é dizer o que Jesus disse. Está escrito. Mas ele vai te colocar num debate. Ele colocou Eva em um debate, ele disse, agora veja, ele disse, Deus realmente disse isso, então ele a envolveu nessa conversa. A próxima coisa que vai notar é quão absolutamente astuto e enganador ele é. Ouça, seu principal método de estratégia é usar a decepção. Agora veja isso. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. Ele faz as coisas parecerem o que elas não são. Então aqui você vai descobrir quando ele começava a trabalhar, por exemplo, na vida de Eva e tentando enganar a ela. Dissemos que decepção é enganar alguém, fazer com que pensem que uma coisa é o que ela não é. É mentir para eles. E Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, é um assassino. Então é isso que eu quero que observe que ele fez. Ele disse para Eva, ele disse, agora, afinal, seu desejo por comida e beleza, conhecimento, Deus lhe deu isso. Isso é totalmente verdade. Deus deu a ela desejo por comida, desejo por conhecimento, por beleza. Então, essa fruta em particular era gostosa e era absolutamente linda de se ver. E, além disso, quando ela comesse, seria capaz de conhecer a diferença entre o bem e o mal, ela seria como Deus. Então, o que ele fez? Ele tentou a usar mal o que Deus tinha dado e o que Deus tinha oferecido. Ela tinha todo o resto e o que acontece? Todo o restante. E ele diz, mas veja isso. Agora, note como ele a convenceu. Eis o que ele disse. Ele disse, agora, quando ela disse, bem, Deus disse que se comermos dessa árvore, certamente morreremos. O que ele disse? Ele disse, certamente não morrerás. Eis o que ele disse. Deus é muito bom para te deixar morrer. Então ele disse a ela, por exemplo, ele disse, agora, se você comer isso, então você vai ser sábia como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o que ele estava dizendo é, ouça, Deus não é tão bom assim, porque se ele fosse tão bom, ia querer que você alcançasse o potencial dele, ia gostar que você soubesse o que ele sabe, ia gostar que tivesse todo esse conhecimento, ia gostar que fosse como ele. Então o que ele está fazendo? Ele está confundindo toda a questão. Bem, se Deus é tão bom, ou se Deus é tão bom e te deixa morrer por comer isso, em segundo lugar, se Deus fosse bom, ele não afastaria isso de você. Satanás é um mestre em decepção. Ele é um mestre em confundir as nossas mentes. Ele é um mestre em frustrar e confundir nosso processo de pensamento. Isso foi exatamente o que ele fez a ela. Sutis e perigosas são todas as suas tentações, porque elas vêm de diferentes maneiras, de diferentes formas, e ele camufla, e ele cobre, ele coloca em palavras sempre atraentes. Satanás nunca vai se apresentar e dizer, olá amigo, sou o diabo. Ele nunca vai dizer isso. Ele vai sempre surgir parecendo o máximo com Deus, parecendo que ele é do seu time, parecendo que ele está do seu lado, que ele está cuidando de você, você tem essas vontades, suas necessidades, ele quer te ajudar agora, quer te ajudar a conseguir o que você quer. Vou te dizer uma coisa, Satanás de fato nos ajudará a conseguir o que queremos para nos dar o que ele quer que tenhamos, que é a destruição final. É assim que ele trabalha. Em última análise, o que ele diz é isso. Deus não está te dando o seu melhor. Deus está te privando do melhor dele. Portanto, se você quiser o melhor, é isso que você tem que fazer. Eu vou te ajudar. Ele não aparece como o diabo dizendo isso, mas frequentemente surge através de outras pessoas, às vezes em nosso processo de pensamento, coisas que ouvimos, coisas que vemos, é a maneira dele de completamente minar e destruir tudo de bom dentro de nós. Ele é um enganador de todas as coisas. Ele é aquele que você e eu temos que enfrentar em combate moral dia após dia. Ele está lá em todas as situações e circunstâncias que ele pode, fazendo o quê? Usando a estratégia que acabamos de falar. E como isso funciona? Todos temos que admitir que fomos derrotados alguma vez. Teremos que admitir, se olhar na Escritura, lá estava ele. Ele foi bem-sucedido no passado, é bem-sucedido hoje. E vai ser assim na minha vida, hoje e amanhã, se nós permitirmos. Então qual é a questão? A questão é essa. Como vencemos quando temos um ataque satânico? Bem, abra por favor em Efésios capítulo 6 por um momento e veja essa passagem. Ouça o que Paulo diz. Ele diz, no verso 10, finalmente,
Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Como nós resistimos quando estamos sobre um desses ataques penetrantes, avassaladores e viscerais por Satanás? O que fazemos? Eis o que fazemos. Nós permanecemos firmes na força do Todo-Poderoso Deus. Obrigado, Pai, que aquele que habita em mim é maior do que aquele que está me tentando. Recebemos a força de Deus. Permanecemos firmes na força do Senhor. A segunda coisa que fazemos, como ele diz nessa passagem, ele diz que temos que resistir. Ouça, ele diz, temos que resistir. E por exemplo, também em Tiago capítulo 4, verso 7, ele diz, submetam-se ao Senhor Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que fazemos? Permanecemos firmes na força do Senhor. Nós resistimos ao diabo na força do Senhor. Nunca em nossa força, nunca em nossa sabedoria, sem debater com ele. Nós resistimos a ele, nos levantamos contra ele e dizemos não a ele. Em nosso coração dizemos não a ele. Terceira coisa que fazemos, exatamente o que Jesus fez. E é responder às tentações dele dizendo, está escrito. Está escrito. Porque você acha que ele odeia a palavra de Deus? Porque você acha que ele quer te manter tão ocupado que você não leia? Porque acha que quer mantê-lo tão ocupado para que não a estude? Porque você acha que ele quer te manter longe da igreja e de ouvir a palavra? Porque ele quer que você venha para a igreja sem uma Bíblia, sem um caderno e sem um lápis, porque ele não quer que você ouça o que está sendo dito. Ele não quer que você se lembre disso, porque na próxima vez que ele surgir com uma tentação, ele quer que você esteja, de repente, ouça bem, sem nenhuma coisa para dizer de volta a ele. Deixe-me dizer qual é aquele versículo, que é isso? Então o que acontece? Ouça, Jesus disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu os ataques violentos de Satanás sobre ele com uma réplica na palavra do Deus vivo. Ele sabia que Satanás não tinha uma resposta para aquilo. O que fazemos? Dizemos, está escrito. Seja qual for a questão, não importa qual seja, arranje um, 2 versículos das Escrituras, ou 3 ou 4, o que for, mas uma coisa com qual esteja armado. Algo com que esteja armado para dizer o que Jesus disse. Está escrito. Então, como resistimos? Permanecemos firmes na força do Senhor. E ouça, permanecemos submissos à vontade do Senhor. Se você não permanecer submisso à vontade de Deus, você não vai resistir ao diabo. Agora essa é a chave. Se eu for falar com o diabo, se eu vou resistir a ele, tenho que estar no Espírito. Isso quer dizer, andar em submissão à vontade de Deus. Se estou vivendo aqui na carne e Satanás aparecer como algo, eu não vou sentir a força. Mas ouça, o que ele vai fazer é dizer porque Deus ia responder sua oração, porque Deus deve ouvi-lo, olha para você. É por isso que temos que andar no Espírito, ou seja, andar em submissão à vontade de Deus em todas as áreas possíveis de nossa vida. Agora, primeiramente dizemos, temos que ficar fortes na força do Senhor. Nós queremos resisti-lo na força do Senhor. Queremos dizer a ele, está escrito. E a quarta coisa que queremos fazer é assumir a autoridade que nós temos como resultado de sermos habitados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. O Espírito Santo veio para fazer o quê? Para viver dentro de nós, através de nós, a vida de Cristo. Para ser nosso conforto, nossa força, nosso guia. Ele é quem é o poder dentro de nós. Temos o direito e a autoridade para dizer ao diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade de sua palavra, pelo sangue derramado, Satanás, vai embora, sai fora da minha vida, sai daqui agora. Você diz, bem, agora, ele vai voltar? Com certeza. Com certeza. Mas naquele momento ele se foi. Você diz, Jesus, ele apenas tentou 3 vezes. Jesus, Satanás o atormentou em cada momento. Cada momento desperto de sua vida, o diabo estava lá. Só porque temos essas 3 tentações, não significa que essas 3 foram as únicas. Se Deus deu a nós uma imagem clara de como o inimigo é e como ele trabalha, ele também nos deu uma segurança de que nós não temos que ceder a menos que queiramos. Então quero te dizer, meu amigo, se você nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador, ele te pegou. Agora ouça o que ele diz. Ele cega as mentes dos que não creem para que você não acredite nele. Você percebe que está escrito na palavra de Deus? Muito claro, preto no branco, exatamente o que Satanás fez a você. Ele cegou sua mente. Você diz, não creio nisso, não creio naquilo, não vou aqui, não vou ali. Sabe por quê? Ele cegou sua mente.
Você diz, está me chamando de cego espiritualmente. Se você nunca creu em Jesus Cristo como Salvador, você está espiritualmente cego para a realidade de quem Deus é e o que Ele está fazendo em sua vida, o seu amor por você e o que Ele quer fazer por você, te salvando, habitando em ti, te dando o céu como sua casa. É isso. E Satanás vai fazer o melhor para te manter cego. Você diz, o que eu faço, eis o que você faz. Você diz, Pai, eu vou aceitar pela fé o que a Bíblia diz sobre seu filho, que ele é o seu filho. Eu vou aceitar pela fé que quando Jesus morreu no Calvário, ele tomou todos os meus pecados sobre si, pagou minha dívida por completo e eu vou te pedir para me perdoar dos meus pecados, eu vou te pedir para me salvar. Abra os meus olhos, Pai. Me ajuda a enxergar a verdade, salva-me dos meus pecados. Você diz, bem, como sei que Deus vai fazer isso? Eu estou totalmente confiante de que Ele o fará. Sabe por quê? Porque é bem claro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Assinado, Deus Todo-Poderoso. Eu sei que Ele fará. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.